Então, aqui direitinho. Então, aproveitar, já que ele já começou, deixa eu começar aqui com o Anderson contando pra gente como é que foi essa experiência do seu filme, né? Eu falei um pouco antes aqui que ele tem muitas semelhanças com o lugar onde a gente vive, né? Acho que é uma questão muito dos territórios no geral, mas os territórios que são muito próximos a comunidades, né, a centros, cidades, centros maiores e tal, passa muito por isso. E a gente que mora aqui bem numa área de divisa com a aldeia Xandó, território Barra Velha, a gente percebe muito isso, né? O quanto. Tem uma frase que você fala no filme que me pegou muito, que é logo no começo ali, quando você pega e diz assim: a gente está aqui há tanto tempo, né? E não tem saneamento básico, não tem rua asfaltada, sim, e esse povo branco que acabou de chegar e já tem tudo isso, né? Sim. É raro, mas acontece com frequência. Exatamente. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o filme e depois a gente vai passando para as meninas aqui. Boa noite. Eu sou o Anderson Terena. Fui idealizador do filme Vipo Chovoku, Aldeia, dirigido pelo Danon Lacerda. Ele foi gravado na minha aldeia, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aldeia indígena Água Bonita. O filme ele nasceu de uma forma não planejada. O Danon, ele mora em um condomínio onde a minha tia é porteira, e ele tinha um projeto e foi conversar com ela sobre coisas aleatórias. Ela falou: eu tenho um sobrinho que é indígena, ele criou desfile na aldeia, fez algumas coisas para incentivar o pessoal. Ele pediu para me conhecer e a gente foi ter uma conversa. Essa conversa falou: cara, muito bacana, a gente poderia pensar em um roteiro, uma história e trabalhar em cima disso. E foi quando surgiu o filme. Basicamente ia falar sobre essa questão de ressuscitar a cultura, né, do desfile e tal. Mas durante as nossas conversas, durante os nossos encontros, a gente foi vendo que o mais importante daquilo dali era falar como nós indígenas perdemos o reconhecimento como indígena porque moramos num contexto urbano, numa aldeia dentro de um bairro, ou na verdade o bairro que entrou na nossa aldeia, né? Porque quando a gente morou ali era a nossa aldeia, o nosso território, o nosso espaço, e aí depois veio chegando acampamentos, casas, agora um condomínio, né, de luxo. E foi bem que eu disse no filme, que é uma coisa real que aconteceu. A gente mora lá há 20 anos e a gente não tem o básico da sobrevivência que as pessoas na cidade e no urbanismo, né, nas cidades urbanas têm. E um condomínio que chegou recentemente, há menos de 4 anos, tem uma rede de esgoto, tem água encanada, tem iluminação pública, tem um ponto de ônibus, tem segurança, tem tudo que a gente luta há 20 anos para conquistar e não conquistamos até hoje. Eu já fui para a Câmara Municipal, já falei, já briguei, já fiz projetos, de tudo. E aí é sempre aquilo: não, nós vamos fazer por você, a gente vai lá visitar a aldeia, nós vamos... o período eleitoral está chegando aí, a gente vai lá. De fato, vão, fazem a política, fazem as campanhas, falam muita palavra bonita, né? Como em um dos filmes aqui foi dito, alguns parentes não entendem palavras bonitas. E foi exatamente o que aconteceu nessa reunião retratada no filme. Chegou um pessoal de última hora falando que não, é bacana vocês lotearem a aldeia. A gente precisa lotear, porque daí você vai ter onde cair morto, você vai ter o que deixar para o seu filho. E nessa fala dele, né, muitas pessoas elas pensaram assim: é verdade, eu tô morando aqui, mas isso aqui não é meu, eu não tenho nenhum documento que comprove que isso daqui é meu. Se o governo chegar aqui e falar: olha, você vai ter que sair, eu vou ter que sair, porque não é meu. Então, nisso daí, além dos impostos, né, que nós teríamos que pagar, nós perderíamos o título de aldeia, porque seria um bairro. Seria o bairro Água Bonita, não seria a aldeia, a comunidade indígena Água Bonita. E ali, naquele momento, por um momento a gente realmente pensa: nossa, vai ser legal, né, eu vou ter a minha casa. Mas ao mesmo tempo eu falei: peraí, para eu ter a minha casa eu vou ter que perder minha cultura, minha tradição, vou ter que perder a minha coletividade, né? Que a gente fala, todos os filmes falaram da coletividade, da união, porque um só não dá conta, mas todo mundo se unindo, como foi dito em um dos filmes também, nós somos força, nós temos força. E dali eu comecei a me levantar também, comecei a correr atrás de coisas, fui contra vários projetos de loteamento, vários projetos de fazer com que aquilo dali fosse documentado de uma forma onde nós perderíamos o nosso título de aldeia.
Então, o filme, ele conta essa história, né, do Ailton, que é baseada em algumas vivências que eu tive. A gente conversou com outras pessoas, fizemos entrevistas. Foi o caso também de um dos filmes aqui que, nossa, bateu muito, que foi a demonização do nosso traje, da nossa cultura. Para que eu siga a igreja, por exemplo, não estou falando da igreja, da religiosidade, sim do religioso, de algumas pessoas que interpretam a Bíblia da forma que ele bem entendeu e aquela ali é a verdade dele. Então ele usa aquilo ali para falar que nós indígenas temos um cocar que é utilizado no centro de Umbanda, daquilo dali, que é do caboclo, que é do demônio, que o nosso traje não é legal porque o corpo da mulher ou do homem é o templo do Espírito Santo e não pode ficar à mostra. Mas espera aí, isso daqui é a minha cultura. O meu cocar, ele não é do demônio. Ele é a minha proteção, é a minha espiritualidade, é o meu elo com a minha ancestralidade. Ele tem todo um significado, não é linha e pena. Não é qualquer pessoa que pode pegar no meu cocar, não é qualquer pessoa que pode colocar o meu cocar na cabeça. Ele é pessoal meu. É o meu ligamento com a minha espiritualidade, com a minha ancestralidade. Então, quando eu vi que isso estava se perdendo, que meus primos ou outros jovens que residem na minha aldeia não tinham mais a vontade de se vestir, não tinham a vontade de colocar o seu traje, a minha ideia foi fazer o que a gente mostra no filme, que é o Miss e Mister Indígena, que era assim, um incentivo para que ele se trajasse, para que daquilo ali se tornasse um orgulho. Nossa, eu fico tão bonita com o meu traje, né? Eu fico tão elegante, porque eu acho, pra gente, aquilo ali, quando eu coloco o meu traje, é minha roupa de gala. Eu tô feliz, eu me sinto em casa. Agora que eu tô morando aqui em Porto Seguro, eu conheci uma aldeia, que é a Tiripataxó. Fui muito bem acolhido pelo cacique. Sou da etnia terena, mas lá em nenhum momento houve essa distinção. A discriminação, alguma coisa assim. Sempre fui tratado como parente, como irmão. Fui convidado no primeiro dia para entrar numa roda com eles, para dançar, para vestir o meu traje. Ele falou, não, pode trazer, veste a sua roupa. Falei, mas é diferente da sua. Daí ele falou assim, mas é a sua roupa. É a sua cultura, é o seu traje. E, nossa, nada me alegrou mais nesse um ano do que um dia que eu vesti o meu traje aqui. Que eu pude cultuar a minha ancestralidade. Pude mostrar quem eu era de verdade. Então, nossa, eu fui assim, horas dali que passaram em minutos e foi muito importante. Então o filme, eu queria que as pessoas entendessem que nós indígenas, nós não somos bêbados, nós não somos invasores de terra, nós não estamos brigando por um espaço que ele não vai ser utilizado, ou que, para que é mais terra, como eu já ouvi muito. Nós queremos proteger a natureza, nós queremos nos defender acima de tudo, manter a nossa cultura e a nossa tradição viva. E acho que é isso. Acho que o filme ele retrata bem a discriminação que a gente passa, né? A luta que a gente tem que ter diária para conquistar o mínimo, que é o básico, né? Que a gente precisa. Então foram filmes lindos que eu vi. Desde o começo eu estava chorando, quando chegou no meu eu chorei mais ainda, porque eu não tinha visto. E a gente gravou por 7 dias, 12 horas por dia, e é muita coisa. Então tinha coisa ali que eu nem estava lembrando mais, e quando eu vi ali o final, que teve aquele incêndio, a gente foi uma mulher que estava varrendo a calçada, colocou fogo, o fogo pegou na grama de um pasto, que foi para a mata, que atingiu a nossa aldeia. Em questão de 1 ou 2 horas, foram casas queimadas, foram pessoas correndo. Eu chorei muito quando eu entrei, quando eu entrei lá onde a gente gravou, e viu que tudo se acabou, sabe? Em questão de minutos. Pelo descuidado de uma pessoa que não tem noção do que é preservar a natureza, que não tem noção do perigo que é aquilo dali. A gente, quando ali eu vi que diante dos meus olhos tudo ali poderia estar se acabando, foi um desespero muito grande. Que, ao mesmo tempo que eu queria me proteger, eu queria proteger meus parentes ali, né? A comunidade inteira, a gente correu para ajudar todo mundo. Não sabia que essa cena ia estar no filme, então foi o momento que a gente mais chorou, e minha mãe ali, porque veio, sabe, muita coisa na cabeça. Então, assim, nós indígenas, a gente pode aparecer numa tela de cinema, a gente pode idealizar um projeto, a gente pode ser médico, nós podemos ser qualquer coisa, sem ter que deixar o nosso cocar, sem ter que deixar a nossa tradição, a nossa cultura, a nossa dança, o nosso canto.
Então é isso, eu espero que vocês consigam entender o que o filme quis dizer, que pra gente ele é importantíssimo, ele é a nossa voz para vocês, é a forma da minha comunidade se expressar, da comunidade de cada uma das meninas que está aqui se expressar. Todos os filmes, eles falam sempre eles falaram exatamente a mesma coisa, foi uma conexão muito incrível. Né? E é isso, não sabia que ia ter que falar aqui. Tô meio nervoso, mas, gente, é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. O filme foi incrível e todos eles foram. Obrigada. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, mas enquanto isso eu vou deixar a nossa vinha maravilhosa. A Vila aqui do território. E eu estava pesquisando, né? Já faz algum tempo que eles fazem alguns trabalhos aqui, e sempre vem aquela questão assim, mas não tem nenhum indígena que trabalhe com cinema, um indígena que faça alguma coisa. Isso, e a resposta que a gente sempre ouvia, né, a Tuquinha tá aqui que não me deixa mentir sozinha, assim, não tem ninguém faz. Eu falei, é impossível que ninguém faça, tem que ter alguém que faça. E a gente começou a pesquisar, e aí ano passado, durante esse período de setembro, a gente estava com uma equipe aqui do Itaú Cultural gravando um episódio que vai ao ar ano que vem, e aí conversa com um dos rapazes do áudio, ele fala, eu fiz uma oficina aqui e tal, bababá, logo depois da pandemia, ou pré-pandemia, alguma coisa assim, e eu falei, poxa, que legal, eles, a gente formou um monte de gente e tal, e eu fiquei com isso na cabeça, aí fui pesquisar, e cheguei no nome da Vi. E eu queria que você conversasse um pouquinho pra gente como é que foi essa coisa, né, da tua introdução no cinema, de você ter acesso, né, de ao audiovisual e a sua primeira experiência, né, você fez aquela animação, que é uma animação, quando ela falou, amiga, mas é tão simples, não sei se vai agradar, ela é linda, imagina, não existe isso. Mas queria que você comentasse com a gente um pouquinho. Seja bem-vinda. Takohan, Jarrot Mamp, Kalpetokor também Atanawara, Arnan Edihu Chong Arahuna Amakian. Boa noite a todos, né? Sou a Tanawara, ou como me chama, né, o nome em português, Vi. Eu sou aqui, né, do território de Barra Velha. E Caraíba também é Barra Velha, viu, gente? É território indígena. Só para deixar registrado. O meu primeiro contato, né, com o audiovisual, na verdade, foi na UFMG, né, que eu também tenho uma formação sou formada em licenciatura indígena, na Línguas, Artes e Literatura. E lá eu tive o meu primeiro contato, né, com a câmera por causa do TCC, né, que a gente tem que fazer e tal. E o meu primeiro contato, né, com a câmera foi lá, mas não... como posso dizer, não foi uma coisa que me interessou, né, logo de início. E o meu segundo contato foi esse, né, que foi uma oficina, né, ofertada pelo FSB para professores de Pachorrã. Eu não era professora ainda, né, e como veio essa vaga para a comunidade, né, além dos professores, e poderia participar, né, também quem tivesse interesse. Então eu fui. E daí surgiu, né, o nosso primeiro filme, que foi uma longa, que é A Força da Mulher Pataxó. Meu nome não está de início, porque eu não participei totalmente da primeira oficina, mas eu fiz parte da edição, fiz captação também de vídeo. Mas esse curta que eu fiz aqui, que é a Nossa Senhora Maramaçá e o Siri, veio como oficina, né, da língua Pachorrã, que foi uma oficina online, e o produto final seria a gente produzir alguma coisa, né, não importasse o quê. Aí, como eu gosto muito de história também, eu lembrei dessa história, que é uma das versões, né, que tem da Nossa Senhora, que eu tenho certeza, né, que outras pessoas aqui, como principalmente os nativos, né, conhecem também essa história, mas que tem o mesmo significado, né, que tem essa mesma importância, né, de trazer esse conhecimento, esse respeito, né, que a gente tem pelos nossos mais velhos, porque esse é o que o filme, né, ele mostra, né, o respeito de nós jovens com os anciãos, e até mesmo, né, de pessoa como pessoa, né, não importando a idade, né, mas que haja esse respeito. Então esse filme, né,
apesar de ser simples, simples eu digo não, porque ele não teve custo nenhum, né? Igual os outros, eu sempre tenho patrocinadores, tem uma verba, né? Tem toda uma equipe, né, de filmagem, de som e tudo. E aquele que eu fiz, eu mesmo fiz ali o áudio no celular, eu fiz os desenhos. Então, eu acho que em 3 dias eu fiz ali e eu fiz do jeito que eu sabia. E aí saiu, né, esse filme. E eu vou deixar por aqui aí. Qualquer coisa. Parabéns, Ana. Mas eu vou querer saber mais coisas. É lindo. É lindo, imagina. Adorei. Nai, me conta, ver seu filme agora na tela, estreia, me conta como é que foi esse Uau. processo, né, de vocês fazerem, a gente tem muito material bom, né, principalmente aqui na área do Porto do Boi, com Dona Coruja, ali no território ali da Barra do Caí e tal, mas sempre que a gente vê um filme novo dali, parece que sempre é a primeira vez, parece que ele sempre está trazendo alguma coisa pra gente, assim. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a construção desse filme. Viu? Boa noite. Bom, agradecer a oportunidade. Parabéns pelos filmes, eram muito lindos. Para quem não me conhece, meu nome é Nayara Domingos. Eu venho do norte do Paraná, é um território tupi-guarani, e numa longa, e que vai ser longa ainda, pesquisa, né, sobre o meu tronco, sobre as histórias de vida, assim. Eu fui viajando para lugares e Coruxatiba foi um lugar que me chamou muito, assim. E dentro da formação de vida, eu sempre me vi como artista, né? E quando eu conheci o audiovisual, foi um lugar de encontro muito grande para mim. E em Coruxatiba, eu estou há 6 anos. Um filme trouxe algo muito forte assim para mim, que era esse lugar de poder estar que era um guerreiro falando sobre a importância de ter a aldeia dele como um lugar de paz, onde o espírito dele pode se fortalecer. E Coruxatiba é esse lugar para mim. As mulheres Pataxó, principalmente do território Coruxatibá, elas são essa fortaleza para mim. E elas me lembram muito de quem eu sou, da minha infância, da minha mãe, da minha avó. E aí o filme nasce, assim, de uma inspiração muito da minha avó e da minha mãe, e de como eu vejo essa semelhança, né, nos encontros afetivos que eu tenho com várias mulheres, que são grandes guardiãs, assim, grandes professoras minhas. E de um sonho de trazer a força da manualidade. E aí é muito bonito, né? Porque todos os filmes que a gente assiste hoje tem a manualidade, tem aquele momento de um plano fechado, na mão, na semente, na pintura, na comida. E essas cenas assim que ficaram muito em mim, e tecendo, né, com as mulheres essa vontade, elas traziam isso, assim, vamos fazer um filme. Porque eu falava, né, inquieta, ai, isso é tão lindo, eu queria fazer um filme. E elas vão fazer um filme. Então a gente foi tecendo juntas isso, né, num grande mistério também. Então quando eu encontro a guardiã desse filme, que é grande guia, que é a Wellita Pataxó, a Wellita é neta da Dona Guiomar, e que é de uma família de mulheres e de homens também, mas principalmente esse olhar das mulheres do filme, né? É geração e geração passando conhecimento das sementes. E a encantaria mesmo de você ver um pé de tento no quintal como um irmão, assim, é uma entidade vegetal que faz parte da nossa vida, da nossa história. E eu amo muito as histórias, né? As histórias, elas me inspiram muito. Então, o Teias da Terra, ele surge num encontro e numa vontade de servir, né, a partir do que eu fui aprendendo com audiovisual, e tecer essa história com as mulheres. Alguns encontros misteriosos vão chegando, né, como a Tapi, quando a gente se encontrou, e ela já foi falando da lua, e eu falei, nossa, não acredito. E aí ela se dispôs, né, vamos fazer juntas. Então, as mulheres foram chegando também, né, nesse encontro, quando eu me abri ao mistério desses encontros, dessas histórias que chegariam. Era uma vontade muito grande, assim, até misteriosa, né, de
falar sobre o sangue, falar sobre a menstruação. São muitos temas que foram surgindo que vão além de mim. Eu fui mesmo tecendo esse fio, né? Que é algo que eu trago bem lá do início, assim, dessa vontade da possibilidade de tecer a vida, de tecer histórias com o fio da minha ancestralidade. E que todas as mulheres também, né? Que todos os povos indígenas têm essa tradição de trazendo esse fio e dando continuidade, né? Como todos nós, né? Quando a gente passa para olhar para o que é de herança, né? Que a gente tem dos mais velhos, né? O que está vivo no nosso espírito que vem deles também. Cada um tem um tom, né? Tem um lugar, assim. E é isso. Tem um grande professor, Alberto Guarani, que foi um professor meu. Ele conta que quando ele se encantou pelo audiovisual, assim, ele falou para o pajé dele: eu vou ser cineasta, eu quero ser cineasta. Aí o pajé falou: o que precisa para ser isso? Aí ele falou: eu quero ser um cinegrafista, então eu preciso de uma câmera, assim, assim, assim. Aí ele disse que o pajé dele falou: então você vai conseguir a câmera. Quando você conseguir essa câmera, você vem aqui de novo. Ele trabalhou, conseguiu a câmera dele, voltou lá na casa de rezo, mostrou a câmera, consegui minha câmera. E agora? Aí o pajé falou: agora você vai entrar na mata, vai ficar lá um tempão, vai escutar qual é o filme que você tem que fazer. E assim ele se torna um cineasta. Legal. Isso é muito forte para mim na minha formação, né? Aprender isso, porque tocou no meu coração profundamente, assim. Que não é sobre fazer faculdade. E o Teias da Terra vem desse lugar, assim, do meu coração, do meu espírito, me chama muito, assim, coloque seu serviço. E as coisas foram surgindo, né? Para que ele se tornasse um porta-voz. O filme diz por si, né? Eu estou falando aqui do processo de estar a serviço dele, mas o espaço a voz e o lugar são das mulheres Patachão. E é isso. Tchau, ele. Obrigada, Lê. Nada. Quer saber quem tem perguntas? Tem perguntas? Tem. O nosso ídolo máximo. Ele. Quer que eu vá até aí para não... Você quer? Você quer, eu quero. Não sei se eu não por causa da microfonia, mas tá aqui. Primeiro, boa noite. Boa noite. Parabenizar tem aí toda a equipe assim, pela qualidade da programação, da seleção, né? Nosso amigo Ramon, que fez a curadoria de boa parte aqui da programação. Primeiro, assim, falar o quanto me tocou agora a sua fala sobre o Alberto Álvares Guarani, né? Que é uma figura que eu admiro muito, já tive a oportunidade de fazer sessões de debate no Cineclube com ele. Infelizmente foi na época da pandemia, que a gente não podia estar junto, mas foi muito produtivo. E saber desse dado que eu não sabia da formação dele, hoje em dia um mestre da UF, né, mas que construiu uma carreira sólida muito interessante. E eu queria falar justamente sobre isso com todos vocês, né? O Anderson está comentando com ele que eu tive a felicidade de, lá no Rio, no laboratório da Curta Cinema, eu fui um dos consultores, aí o Danon tinha acabado de ter o projeto aprovado na lei, aí chegou Danon, homem branco, para fazer um filme sobre... Que papo é esse de o indígena? Eu fiquei todo desconfiado, fiquei todo bolado com ele, né? Até ele começar a contar justamente como ele chegou nesse tema e como ele fez essa construção em diálogo contigo e quantas camadas, né? Um filme cheio de camadas, né? Fiquei muito feliz de ver o filme pronto também. É a primeira vez que eu estou vendo o filme, né? Eu dei um pulo, porque mudou o nome. O projeto era Declínio do Céu. Foi caído do céu, exatamente. Do céu, finalizou com E finalizou, exatamente. Então, meus parabéns a todos na sessão, amei também o conto. E saber justamente isso, sobre esse momento e sobre essas diversas formas de trazer... O cinema indígena sempre é visto muito como aquela coisa ainda etnográfica, que começou lá atrás, influência do vídeo nas aldeias, aquela coisa. E vocês estão conseguindo não só apresentar para um público externo o que o público externo não está acostumado a ver, dessa diversidade, mas ao mesmo tempo já trazendo outras questões, outras narrativas, tudo mais,
Como é que vocês enxergam esse momento? O que mais é possível apresentar do que